muitas faces do mesmo Alê, mas o que a gente vai fazer de recorte agora é, do blockchain ao free exchange, qual o real potencial dessa tecnologia? Alê, que honra ter você aqui. Antes de você começar, a gente estava falando assim, cada objeto que eu trouxe hoje no cenário, ele me conecta, foi algo da minha casa que me conectava com cada um de vocês ao longo do dia. E eu recebi esse blockchain de um outro Voicers, umas 3 semanas atrás, e ele me deu falando assim, você dá acesso a tanta gente, e eu queria te dar, né? Uau. E eu vou passar para frente, porque eu acho que você vai dar acesso a tanta gente. Muito grato. E eu não tenho. Né? Isso aqui, na verdade, eu uso muito quando eu faço palestras, sim, etc. Eu sempre mostro. E as pessoas acabam até, às vezes, achando que isso é o Bitcoin. Né? Isso não é o Bitcoin. Não. O Bitcoin não possui existência física. Exato. Mas por conta dessa brincadeira que foi feita para realmente as pessoas terem algo tátil para se conectar com a tecnologia, acabou que até aqui em São Paulo, você vai lá no centro, vendo Bitcoin. As pessoas acham que podem comprar um Bitcoin físico. Você pode, mas ele é só uma ilustração, né? Enfim, quando você me fala isso, realmente sobe um arrepio na minha espinha, porque é o que eu acredito. A tecnologia tem um potencial absurdo de transformar praticamente tudo que a gente conhece como a gente conhece. A descentralização ou, em estágios mais avançados, os sistemas distribuídos ou até as redes mesh que podem vir a ser criadas com essa tecnologia tornam tudo que a gente conhece diferente. Praticamente todas as grandes tecnologias que a gente tem hoje, elas atuam como grandes polos centralizadores de informação. Sim. Então a gente oferece nossas informações a elas recebem essas informações, processam, extraem valor disso, obviamente nos devolvem um serviço, mas esse valor, que são os nossos dados, ficam retidos com elas e elas acabam fazendo com que o retorno desse dado seja, em grande parte, dirigido exclusivamente aos sócios daquela empresa. O blockchain traz essa característica que eu acho incrível. Os dados são da rede. E se a rede tiver dono, ela não é mais rede. Qualquer rede com dono não é mais uma rede, portanto, nada do que a gente de fato prega em termos de crescimentos exponenciais, curvas sigmoidais, nada mais disso é válido numa rede com dono, porque o dono interferiu na rede. Então, quando a gente tem qualquer estrutura, uma que eu gosto muito, e a gente aqui no Brasil é muito tocado por isso, são as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, como pode dar uma discrepância tão grande entre uma e outra? Mas, de repente, você pode ter um serviço que já existe, tá? Já está rodando dentro do blockchain, que quem faz a pesquisa eleitoral é um serviço, é um algoritmo dentro do blockchain. E, portanto, eu tenho certeza absoluta que não existe assimetria informacional por completo. Só se tem acesso àquele resultado depois que o algoritmo rodou todos os investigados e cuspiu aquele resultado para a gente. Então, o quanto isso muda? O quanto isso muda? Vou dar um outro exemplo recente que a gente também viveu aqui, né? Recentemente tivemos um depoimento lá nos Estados Unidos, no Senado, etc. Quanto muda se a rede que a gente usa para nos conectar, a rede social que a gente usa para nos conectar, não estiver extraindo os nossos dados em benefício próprio? Então, eu acredito que essa tecnologia tem o potencial para, primeiro, passar por essa fase. Claro. Mas o que eu realmente creio e defendo e trabalho para que aconteça é que o blockchain vai se tornar o grande cérebro de uma mente global, coletiva, conectada, em que ninguém é dono dessa rede, em que os partícipes dessa rede são fluidos, a conectividade se dá por conta de uma estrutura baseada em rede mesh, então não existem pontos de falha, e a gente de fato pode caminhar com esse cérebro como uma coletividade para um estado de bem menos desperdício na nossa economia. É difícil a gente abrir mão, eu mesmo não abriria mão dos meus dados se fosse em prol de uma empresa ou de uma corporation, o que quer que seja. Mas se fosse em favor de uma rede que vai usar esses dados para otimizar o fluxo econômico dentro de uma determinada comunidade ou sociedade, eu abriria. Então, para mim, o blockchain tem essa capacidade, porque ele não é personificado. Ele está ali para ser o móvel dessas informações e criar esse vórtex que retroalimenta
aproveitando a inspiração aqui do Taurus. O blockchain pode ser exatamente o cérebro em que essa mente atua para se retroalimentar de informações e propiciar um melhor estado para o corpo, que é a sociedade que a gente está imerso. E isso é incrível, porque a gente se conheceu, enfim, se reencontrou, se reconheceu agora terça-feira passada, e eu venho muito estudando essa parte de blockchain, principalmente quando a gente coloca automação, AI, blockchain, quantum computing. Traduzindo para as pessoas entenderem, uma tecnologia que automatiza aquilo que o humano faz como máquina, sim, e deixa ele virar humano, buscar a humanidade talvez pelas primeiras vezes. Aí eu tenho uma segunda tecnologia que conecta o humano ao humano sem intermediários, que é o blockchain, pelo menos ele nasce com essa essência. E aí eu tenho um quantum computing, que a gente já tem computadores artificiais, né, cérebros artificiais muito potentes, e ele faz aquilo ser uma média de muitas e muitas e muitas vezes mais rápido um poder computacional. Isso quer dizer o quê? Que eu humanizo o homem, eu conecto ele no 1 a 1 e eu dou a capacidade dele de pegar todos esses dados que a gente vai produzir no milissegundo e ter insights sobre ele numa velocidade quântica. Isso já está por aí, entendeu? A hora que eu coloco tudo isso como tecnologia na base da sociedade, que sociedade que a gente vai estar... E tá aqui, né? 10, 15, 20 anos, isso vai estar muito maduro, essas tecnologias. Eu gosto de falar menos, mas tudo bem, vamos deixar pelos 10. A gente tem um outro amigo aqui também no Voicers, né, que vem e fala muito, ele fala assim, Li, se a gente não fizer algo, né, nesse processo, né, indo por todas as tecnologias, as exponencialidades, concentração de riqueza vai ser igual a concentração de futuro. E as pessoas não vão enxergar por todas as realidades virtuais e imersivas que a gente vai criar. Quem não tiver dinheiro não vai enxergar o mundo, né? Porque não tem o dinheiro para comprar as coisas. O que você está me fazendo acreditar é que a própria tecnologia vai rearranjar tudo isso e aquilo que, de repente, é uma hipótese dele não é real. Ou não poderia ser real. Eu acredito... Deixa eu voltar na inteligência artificial, eu vou chegar nesse ponto. Tá bom. Mas para mim a inteligência artificial, ela de fato pensa melhor do que o humano, já pensa melhor do que o humano quando bem aplicada, mas ela não tem uma capacidade humana ainda muito própria e que eu gosto de pensar que a gente deveria preservar realmente para os humanos. Então, se a gente determinar que uma inteligência artificial leia todos os contratos de um arquivo gigantesco, ele vai ler muito mais rápido e provavelmente muito mais acuradamente do que um humano. Mas quem decidiu o que ele deve procurar ali dentro é um humano. Mais do que isso, quem disse para ele, leia todos esses contratos, foi um humano. A capacidade da inteligência artificial, ou mesmo os desdobramentos de deep learning, machine learning, etc., chegarem ao ponto de a máquina livre e espontaneamente falar assim, vou ler todos esses contratos e procurar qual é a melhor cláusula para resolver essa situação, acho que isso ainda demora realmente bastante para acontecer. Gosto de pensar que o humano ainda vai preservar isso, porque eu sou um dos defensores de que, não do code's law, but law is code. Okay. Então, de fato, o código vai virar um instrumento muito efetivo na condução da vida das pessoas, mas o humano manda no código, não o código manda no humano. Isso tem que ser preservado. E assim, a gente é muito bombardeado com as distopias, e nas distopias a gente normalmente perde exatamente esse gatilho. Exato. Então, a diferença entre uma utopia e uma distopia em termos de AI começa aí para mim. Então, a distopia caminha quando o código fala por si só, o código é imutável, e se fala muito disso no blockchain. Eu gosto de preservar que o humano interage sobre o código. Okay. E isso traz, obviamente, responsabilidade ao humano. Então, hoje a gente vive um ambiente de pouca confiança recíproca por tudo que a gente viveu, né? Acho que a gente tem um ranço muito grande, somos netos da guerra, e na última guerra foram desenvolvidas exatamente as teorias, né, que acabam fundamentando essas relações de como é que eu resolvo um conflito. Só que quase sempre as teorias partem de uma premissa, que ninguém menciona, ninguém enfatiza. Os conflitos dentro dessas teorias, algumas teorias dos jogos, etc., elas partem da premissa de que a gente só vai se encontrar uma vez. Mas eu não vou encontrar você só uma vez. Eu tenho uma relação continuada. Então isso já é um ponto de reflexão muito importante para mim. Aí passando para o blockchain. Eu concordo que o blockchain vai ser exatamente isso que a gente está falando, mas a gente só vai realmente ter, na minha opinião, a experiência máxima do blockchain quando a gente acessar quantum computing. Okay. Porque o quantum computing vai permitir
que a gente caminhe porque eu denomino, a gente conversa na empresa como delta T igual a zero. Ou seja, o tempo de processamento ele se torna tão irrelevante, a latência é tão baixa, mas tão baixa, que a gente pode considerar que tudo que está acontecendo em um ponto já está acontecendo no outro em tempo real. E aí a gente consegue explorar a potencialidade máxima realmente do blockchain e dessa interconectividade para que ele venha a ser esse cérebro em que a gente aplica a nossa mente para determinar onde pensar, mas a própria IA embutida pensa pela gente e busca o melhor resultado. Okay. Então, essa combinação tríplice realmente ela é explosiva e a gente vai ter a oportunidade de estar vivo para ver o que vai acontecer. Dá uma janela de tempo. Bem, os holandeses estão dizendo que em 2020 vão lançar uma internet quântica em alfa. Ou seja, 2020, amanhã, a gente vai ter a primeira internet que opera com princípios completamente diferentes dos que a gente conhece hoje de bit 01 e vai estar aberto para que a gente comece a testar produtos ali dentro e o Brasil teve essa grande ousadia, eu diria. Foi o projeto do blockchain quântico brasileiro foi o primeiro projeto convidado a ser testado sobre essa internet quântica holandesa. E onde está isso? Essa informação está sendo dada agora em primeira mão, ninguém Muito sabe bom. dela ainda. E onde é que está esse primeiro projeto? Quem está capitaneando? Esse projeto está lá na Mar Ventures, é a gente que desenvolve um projeto conduzido junto com o Eduardo, que é um físico quântico brilhante e se juntou ao nosso time trazendo essa incrível novidade, colocando o país nesse ponto. Isso é incrível, Ale, porque a gente fica pensando que o Brasil produz people, technology, nós somos muito bons nessa parte de pessoas e acho que isso é muito do DNA do brasileiro, mas saber de projetos tão incríveis assim, capitaneados por brasileiros globalmente é único. Eu queria só explorar um pouco mais, porque ainda pra gente, de repente, fica muito simples conversar, e mesmo, assim, pra gente você, né, cara pálida, porque pra mim ainda tenho muitas dúvidas do que é quantum computing. Quando eu vejo a fotografia, né, é quase uma obra de arte, o computing tá muito ainda laptop, computador. Quem pega uma fotografia de um quantum computing, ele é uma obra de arte a menos 74 graus Celsius, porque todas as instabilidades que acontecem ali, e muitas vezes não tem nenhuma tela para ver o que aquele computador é capaz de computacionar. Sim. E quando você diz 2020, a primeira alfa internet com quantum computing capability, o que vai ser essa internet? Assim, tem um formato, a melhor forma vai mudar muito do que a gente vê hoje na interface? Da interface, provavelmente não. As interfaces devem continuar gráficas. O que muda é o que acontece por trás. A parte de hardware da internet, poucas pessoas se preocupam em descobrir ou investigar como é que se dá a comunicação do hardware da internet. Então, por mais que a gente desenvolva uma série de softwares como blockchain, que opera em modelos descentralizados ou centralizados, se a gente olhar a parte de hardware da internet, acabam sendo alguns cabos submarinos que conectam todo o globo. Alguns, assim, não sei exatamente a quantidade, mas eles são relativamente poucos, se a gente considerar esse modelo de hardware com o que poderia ser uma conexão com base em outros princípios. Então, por mais que a gente tenha softwares descentralizados, o hardware continua sendo, de certa forma, centralizado. Então, é muito fácil. Se alguém quiser amanhã acabar com a conectividade do Brasil na internet, basta acabar com o .com, o Brasil está fora. Agora, e se fosse uma rede baseada em conectividades descentralizadas ou distribuídas, ou mais elevado ainda, em redes mesh, já fica praticamente impossível que alguém possa intervir conectando ou desconectando alguém. Você está querendo dizer o quê? Vão ter alguns grandes quantum computing centros, parques, data centers, eu não sei como vai chamar, computer center, quantum computing centers, conectados à AI, com o blockchain ao redor do planeta, não tendo backbones oficiais em países de dominância mundial. É isso? Entendi ou não entendi? Não, você entendeu. É que ninguém sabe exatamente o que vai ser ainda. Esse é um segredo extremamente bem guardado. É a primeira internet quântica civil que se tem notícia. Ela foi revelada no último Congresso de Física Quântica Mundial, que aconteceu em Delphi. Então, ninguém sabe exatamente o que ela é. A gente só ficou muito honrado de receber o convite de poder testá-la em primeira mão para desenvolver esse projeto de um blockchain quântico lá dentro.
Então foi muito legal. Agora, como ela vai funcionar exatamente, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a grande diferença entre uma internet normal que roda com bits é que cada bit coloca 0 ou 1 ali dentro, e numa internet quântica você coloca 0 ou 1, 0 e 1 ou qualquer outra coisa. As probabilísticas todas, né? Que é muito como funciona o nosso cérebro. Você vai atravessar a rua. É em questão de segundos, mas é isso. A probabilidade de eu morrer atropelado nessa rua super calma é quase 0. Vai tentar atravessar uma rua na Índia. Eu levava 15 minutos todo dia de manhã. Isso traz uma provocação absurda para o cérebro humano, né? A gente gosta de pensar, ou muitas pessoas pelo menos gostam de pensar num universo puramente determinístico, e a física quântica vem e com essa história de computação quântica fala, não, peraí, o universo é probabilístico. Então, esses dias a gente estava dando uma aula, eu e o Eduardo, a gente estava dando uma aula de computação quântica e um aluno perguntou, mas então, quer dizer, pode acontecer de eu apertar o X e aparecer A na tela? Eu falei, pode, mas pode mesmo. E ele falou, mas em que medida? Eu falei, olha, se eu te falar que você tem 99,99999% de chance de apertar o X e aparecer X, te deixa satisfeito? Ele falou, deixa. Eu falei, então, isso é física quântica. Que a gente vai ter que desconstruir a newtoniana, que é tipo, tem que cair maçãs na minha cabeça para eu acreditar que isso funciona, e ir para uma dimensão onde a maçã que cai na cabeça representa 0,0001% do todo, e que o outro 99,9999% é vácuo, ele não é vazio. Mas e a beleza que isso traz para o nosso cérebro, especialmente pensando no que a gente já falou, AI, quantum computing e blockchain. Agora eu começo a pensar que eu tenho, de fato, um papel muito importante em cravar essa probabilidade. O humano, o observador, ele é parte da criação daquela realidade, inclusive dessa realidade que vai ser desenvolvida em cima desse cérebro gigantesco. Não é o ser humano que diz para o AI, pense contratos, procure tal cláusula. Não é o humano que vai usar agora esse cérebro pensando em hardware mesmo. Apesar de ser um software, eu acabo assumindo ele é o nosso hardware. Nesse espaço, não é o humano ou a coletividade de humanos que vai falar, olha, vamos realocar aqui os fluxos de XPTO que está desviado, está gerando muito desperdício para tal ou qual coisa. Então, uma sociedade com menos desperdício, por pouco que seja, é o que pode permitir esse refluxo, essa retroalimentação que hoje está perdida. Não, incrível, Ale. Então, para fechar, eu acho que eu te trouxe a frase, né, que eu acredito muito que o blockchain vai trazer a gente da economia, da greed economy, né, da economia da ganância, para, de fato, a trust economy, a economia da confiança. Uma opera, né, em todo um lado de dinheiro e lucro máximo. Eu sei que você tem uma expertise grande na sua carreira, mas a gente conta essa história uma outra vez, tá bom? E para uma sociedade de confiança, onde as coisas mais incríveis é o acesso. É quase como dizer assim, eu dou o meu melhor e eu recebo o melhor de todo mundo. Essa plataforma vai possibilitar isso. É isso aí, tem muito mais energia, muito mais recursos no fluxo do que na arquitetura. Genial. Ale, para fechar, onde é que a gente te encontra? Se as pessoas quiserem saber mais sobre tudo isso, sobre essa partezinha, porque tem muitas outras coisas. Eu estou em todos os lugares, eu estou no LinkedIn, eu estou no Facebook, alexandre.garcia@mar.ventures, meu e-mail, e estou em todas as mídias. Muito A minha... obrigada, viu?